pouquinho sobre essas partículas elementares, né? A gente já viu, então, a questão de força elétrica, campo magnético, né? Como é que as partículas estão se comportando no espaço, ok? E é interessante também entender basicamente como que elas foram descobertas, né? E a gente vai ver isso ao longo do tempo aí, né? Então, basicamente, tudo começa ali com o William Crookes, né? Ele cria o que a gente chama de ampolas de Crookes, né? E descobre, né, os raios catódicos, né? Esses raios, né, eles foram descobertos porque eles estão numa ampola, né, essa ampola de Crookes, né, onde é feito o vácuo, uma pressão bem baixa, né, abaixo ali de 0,01 milímetro de mercúrio, tá? Aplica-se uma alta voltagem, né, num dos polos. Daqui a pouco a gente vai ver em outro momento aqui a própria ampola de Crookes, como é que ela funciona, né, com gás rarefeito. E ele afirma, então, que esses raios catódicos eles possuem trajetória, né, retilínea e independem do material, né, do cátodo, né, ou cátodo, né, como queira. Tá? O Thomson, né, o J.J. Thomson, ele é o cara que descobre o elétron, né? Então, além de descobrir, ele determina a razão, né, carga-massa, né? E por esses trabalhos ele ganha o Nobel de Física em 1906. Depois o Rutherford, né, o Ernest Rutherford, que foi aluno do Thomson, né, descobre o núcleo atômico, né, a evidência de que o átomo não tinha só elétron, né, ele tinha que ter algo mais, né, onde que estariam os prótons, ali as cargas positivas para manter o elétron, né, inteiro, né, o átomo inteiro, né? Então o Rutherford descobre o núcleo atômico em 1911, tá? Mas antes disso ele já tinha ganho o Prêmio Nobel de Química em 1908, né, pelos trabalhos com radioatividade, né? O trabalho dele, onde ele confirma a existência do núcleo, vem logo depois, né? E muito em decorrência do próprio trabalho com radioatividade. E o Robert Millikan, ele basicamente tem a medida da carga elementar do elétron em 1909, ganha o Nobel de Física em 1923 por isso, né? Então o Millikan tem uma importância também muito grande aí, né, nessa questão de determinar realmente a carga do elétron. Tá? Bom, a descoberta do elétron é, sem dúvida nenhuma, um dos pontos mais importantes, né, da física química moderna, vamos chamar assim. Tá? Então, nós temos aí trechos, né, extraídos do artigo do Thomson, na Philosophical Magazine, né, onde ele vai falando basicamente sobre os raios catódicos, o comportamento, né, dessa radiação dentro da ampola de Crookes, né, e vai descrevendo basicamente esse comportamento do elétron, ok? Bom, essa descoberta, como eu falei, foi importante. Logicamente, a questão da corrente elétrica já era bem conhecida, então aí a gente volta lá no Luigi Galvani, né, no Alessandro Volta, né, no próprio Michael Faraday, né? Então observe que eu estou falando ali de cientistas que estão lá no século XVIII ainda, né? Então já se conhecia eletricidade, né? Mas não existia ainda a comprovação dessa partícula, né, que é o elétron, responsável, né, por essa eletricidade. Tá? Então, a natureza, né, elétrica então, seria associada a essa nova partícula e, por isso, batizada aí de elétron. Tá? É interessante destacar aqui que o Faraday, né, observe que aí o Faraday entre 1791, né, e morreu em 1867, né, então basicamente ali durante o início do século XIX, né, meados do século XIX, ele fez todos os seus experimentos
relacionados a propriedades elétricas e magnéticas da matéria, né? E isso tudo sem conhecer o elétron, né? Então, por isso que ele é tido realmente como um dos grandes experimentalistas, né? Não existia ainda a comprovação do elétron realmente, né? Bom, como eu falei, né, a importância dos raios catódicos, ela vem, na verdade, um pouco antes do Crookes, né, ali com o Hirtorf também, né, que é um alemão que observa esses raios catódicos em 1869, e o Crookes, né, como eu falei, um pouquinho depois, né, 1879, né, ele afirma que esses raios possuem trajetória retilínea e independem do material, né? Então, aqui o que a gente consegue ver nesse esqueminha é que a gente tem aí um catodo, né, o ponto A, o B é a cruz, também de metal, né, um alumínio, tá, que seria o nosso anodo, e a gente percebe, né, que tem uma sombra, né, jogada, né, projetada sobre o fundo da ampola. Então dá para ver isso na foto à direita, que com o movimento dos raios catódicos, essa cruz faz uma sombra sobre o fundo ali da ampola, criando uma fluorescência em volta, né, que fica tudo esverdeado, o que é realmente a comprovação, né, de que raios estavam sendo emitidos, né, da fonte inicial ali do catodo, tá? É interessante também mostrar, né, porque aí, logicamente, aproveitando esse desenvolvimento dado por Crookes, né, essa razão da carga-massa do elétron vem em 1897, né, onde ela é descoberta pelo Thomson, e ele aplica, né, ele faz algumas modificações na ampola de Crookes e aplica um campo magnético mostrando que essa trajetória retilínea daqueles raios catódicos ela é ligeiramente desviada. Então, isso mostra que o raio catódico em si, né, tinha, de fato, carga, né? Ele não era simplesmente um raio neutro. Então, ele tinha carga e observe que ali na curvatura, na linha verde, a gente consegue acompanhar que há um ligeiro desvio em direção à placa positiva, né, indicando que esses raios tem carga negativa, ok? E aí se chega, então, depois à relação carga-massa, que é hoje de 1,75 vezes 10 a menos 11 coulomb por quilograma. Aqui um outro esquema, né? Esse esquema é extraído diretamente daquele livro do Cruz, Chamiz e Carrizo, né? Que é um livro que eu já comentei com vocês ali na plataforma, né? Excelente para quem quer realmente se aprofundar, ou quem, né, ao longo do curso aí, se vocês puderem consultar, né, esse livro, é excelente. Embora a edição dele só exista em espanhol, né, é um livro relativamente fácil de ler, né, e que vocês vão ter basicamente tudo isso que eu estou falando aqui, tá? Então essa figura vem exatamente de lá, né? A gente vê ali a aplicação desses ímãs, né, e o desvio, né, dos raios catódicos, né, com determinado ângulo, e várias das fórmulas aí que a gente já viu e poderia aplicar tranquilamente para calcular, né, velocidade do elétron, né, e o campo magnético gerado. E então, para concluir, né, ali o experimento que a gente vê aqui é o experimento de Millikan, né, em 1909, um experimento famoso aí da gota de óleo, né, que nesse trabalho ele considera a resistência do ar, né, e o valor obtido para a carga do elétron ela possuía um erro menor do que 1% do aceito hoje. Então, observem a precisão, né, que Millikan obteve, né, para calcular, né, a carga do elétron em 1909. Tá? E aí na foto a gente vê o experimento, né, o aparato, né, do experimento original do Millikan. A gente vai evoluir aí nas próximas aulas, nas próximas semanas, né,
tentando mostrar exatamente tudo que vem derivado dessa questão da natureza elétrica da matéria que a gente falou hoje, né? Ou falou aqui nesse ponto. Então, um dos pontos importantes que a gente deve entender mais para frente é exatamente relacionado a limitações da física clássica, né? No momento em que surge o elétron, basicamente a física se transforma, né? Então, vários estudos têm que mudar de perspectiva, ok? E a física clássica ela já não consegue mais explicar uma série de fenômenos que são observados, ok? Então, no final do século XIX e no início do século XX, o que a gente vê basicamente é um testemunho geral, né, de várias mudanças, tá? E uma crise efetivamente na física clássica. Então, uma série de resultados experimentais, né, levou, né, ou exigiu conceitos, né, totalmente incompatíveis com o que a física fornecia na época, né? E então, né, você necessita, né, passar por uma conjectura mais radical, uma quebra de série de paradigmas ali, né, da física clássica para explicar esse mundo eletrônico, né, esse mundo de partículas, ok? E daí, finalmente, vem a teoria quântica, lá já fundamentada ali em torno de 1920, 1925, tá? Então, foi a partir desse momento que surge a física moderna, né? A mecânica quântica, com os experimentos de Einstein, Bohr, de Broglie, Schrödinger, Planck, ok? Entre outros. A gente costuma dizer, né, que a física, a química tem sempre os seus pais, né? Lavoisier era o pai da química moderna, né? O próprio Faraday, como a gente falou aqui, é o pai da física do magnetismo, tá? A mecânica quântica não tem pai, na verdade, ela tem vários pais, né? Então, vários desses nomes foram contribuindo, né, para a criação da mecânica quântica. Então, efeitos como a radiação do corpo negro, o efeito Compton, o efeito fotoelétrico, né, a gente vai ver nas próximas aulas também, ok? E aí, eu acho interessante colocar isso sob a perspectiva de um histórico, né, onde a gente vê que, basicamente, a gente falou ali de século XIX com Joule, Clausius e Gibbs, basicamente tratando da termodinâmica, né, clássica, né, e depois, quando Thomson finalmente descobre, né, ou confirma a existência do elétron, vem vários e vários nomes com vários experimentos que vão, então, trabalhando, né, e mostrando a evolução até se chegar na mecânica quântica, né? Então, a gente tem Rayleigh-Jeans em 1900, né, com a teoria clássica para a radiação do corpo negro. Depois, o próprio Max Planck, quando ele entra com a quantização de energia, né, e isso vai dar uma nova leitura para o Einstein sobre o efeito fotoelétrico e sobre o próprio corpo negro. Depois, o próprio Millikan, aí, como a gente falou, descobrindo a massa do elétron. Vem o Rutherford com o átomo nuclear, né? O Niels Bohr com a quantização do momento angular, né, mostrando a estabilidade do átomo, né? E aí vem outros nomes, como Werner Heisenberg, com o princípio da incerteza, Louis de Broglie com a dualidade partícula-onda, e finalmente o Schrödinger com a teoria quântica geral, onde, através da sua equação, a gente consegue efetivamente mostrar, né, o efeito da quantização para o átomo de hidrogênio, né? Então, basicamente, esses são momentos importantes aí dispostos cronologicamente, né, para a gente entender, né, também os nossos próximos tópicos aqui, ok?
Então, dessa semana aí, por enquanto é só, mas vamos estudando, vamos revendo esses vídeos, esses slides, né, para não deixar acumular, porque é intensa a matéria aí. Falou? Falou, pessoal, até mais.